Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa Feira de Ciências. Aqui, meus alunos irão aprender e mostrar suas pesquisas sobre os micro-organismos. Mas antes, você sabe o que significa a palavra micro-organismo? Bom, o nome micro quer dizer que eles são seres muito pequenos e são tão pequenos que muitos não podem ser vistos a olho nu, mas estão por toda parte e muitos são essenciais para a nossa sobrevivência. Hoje, vamos falar um pouco sobre os cuidados e os conhecimentos que devemos ter sobre alguns micro-organismos que podem nos causar doenças. Estou muito animada. Vamos lá? Olá, colegas! O nosso tema é doenças transmitidas por alimentos. Descobrimos que os cuidados com os alimentos que aprendemos em casa pode afastar muitas doenças. Lavar bem os alimentos e as mãos, usar água potável, refrigerar e cozinhar bem os alimentos e ter cuidado com os locais de origem são atitudes muito importantes. Para vocês terem uma noção, vamos falar um pouco sobre a toxoplasmose e a teníase, que são doenças que podem ser evitadas com esses cuidados que falamos. Então, a toxoplasmose é provocada por um tipo de protozoário. É uma doença que pode ser passada dos animais para os humanos. Fizemos a maquete de como ele é, e olhem! Tem gente que acha que a toxoplasmose é a doença do gato, mas isso é muito errado. Eles não são os vilões da história. Eles também sofrem os efeitos da presença do protozoário em seu corpo, mas é nele que acontece a liberação dos ovos. E é através dos ovos que se inicia o perigo da transmissão. O contato com as fezes dos gatos contendo esses ovos é uma possibilidade de infecção, mas não é a principal. A maior preocupação com relação à transmissão da toxoplasmose deve ser com o consumo de água e alimentos contaminados, porque quando eles são consumidos mal cozidos, eles podem transmitir a doença. Outra forma de prevenção é evitar que os nossos animais tenham acesso à rua, sem alguém com eles, pois podem entrar em contato com outros animais, que podem estar eliminando os ovos nas fezes e passar para o seu bichinho. E existe ainda mais uma preocupação. Muitas pessoas falam sobre os riscos de contato entre os gatos e as mulheres grávidas. Quais os perigos disso? Bom, é só seguir todas as medidas de prevenção que eu falei. E sempre que tiver contato com as fezes dos gatos, lave bem as mãos. Aí o risco fica muito baixo, além de um acompanhamento do pré-natal da gestante, claro. Já a teníase é provocada por um verme. Ele é muito grande e as pessoas o conhecem como solitária. Nós podemos ficar doentes ingerindo seus ovos, que são pequenos e podem contaminar não só nossos alimentos, como os alimentos dos nossos animais. E se os animais de produção, como as vacas, estiverem doentes e nós ingerirmos suas carnes, nós também podemos adquirir uma doença chamada cisticercose. Não pense que é difícil de entender pelo nome, pessoal. O que ocorre na cisticercose é que esse verme pode conseguir crescer e se desenvolver no nosso intestino. E um outro perigo é quando ele consegue migrar para os outros órgãos do nosso corpo e se desenvolve em nosso cérebro. Para ficarmos livres dessa doença, é importante consumirmos carnes de locais seguros e certificadas, pois algumas vezes o verme da cisticercose pode ser visto a olho nu. Observem aqui. Nesses casos, toda a carne deve ser descartada. Além disso, devemos cozinhar ou fritar bem as carnes e evitar o contato com o esgoto a céu aberto, porque ele também pode ser uma fonte de infecção. Muito obrigada! E agora, o Matheus e o Lucas irão apresentar sobre um outro tipo de micro-organismo, que são as bactérias. Iremos falar sobre uma doença que a gente pode pegar ao comer comida estragada ou contaminada, a salmonelose. Sempre devemos lavar bem os legumes e verduras antes de comer. Também podemos ser atacados por esse micróbio com ingestão de alimentos crus ou mal cozidos. Mais um motivo para que a gente cozinhe bem a comida antes de comê-la. Uma das comidas que podem transmitir essa bactéria de maior importância é a maionese. Tem que ter cuidado ao guardá-las e não deixar fora da geladeira para não estragar. Ao estarmos com essa doença, podemos ter febre, dor de cabeça, enjoo, vômito e diarreia. É muito importante lembrar que esses sintomas são muito parecidos com os de outras doenças. Por isso, turma, fiquem de olho nesses casos. Procurem um acompanhamento médico para diagnosticar e receber o tratamento. Além dessa doença, escolhemos falar um pouco sobre a leptospirose, ou a chamada doença do rato. É uma bactéria com um formato interessante e a forma como ela se movimenta também. Vejam só como ela pode causar a doença.
Ela é encontrada principalmente em xixi de ratos infectados. Após eliminada pelo xixi, ela se move por meio da água e entra na nossa pele. Os sinais que podem aparecer em pessoas doentes são febre, dor de cabeça e no corpo, principalmente na batata da perna, podendo haver vômito, diarreia e tosse. E em casos mais graves, a pessoa pode ficar com a pele e olhos amarelados. Por isso é importante ter cuidado com lugares que tenham ratos, além de não pisar em poças de água ou locais alagados, principalmente após fortes chuvas, porque essa água pode estar cheia de xixi de rato com a bactéria. Júlia e Pedro, quais foram as doenças que vocês escolheram e que podem ser provocadas por fungos? Nós escolhemos a esporotricose e a criptococose. Nomes difíceis, né? Mas eu garanto que a doença não é difícil de compreender. A esporotricose é causada por um fungo, como foi dito pela professora, e pode causar doença em diversas espécies de animais, incluindo os cães e gatos, só que os gatinhos acabam sofrendo mais. O fungo vive em plantas, cascas de árvores, espinhos e pode entrar no nosso organismo através de feridas. Isso mesmo, Pedro. Para vocês entenderem melhor, eu vou contar a história da minha gatinha Luna, que adoeceu com a esporotricose. Bom, ela sempre gostou de passear e brincar com outros gatinhos da rua, só que um dia ela se machucou enquanto brincava com um deles e aí infelizmente foi a oportunidade que o fungo encontrou para entrar no organismo da minha Luna. Com o passar dos dias, ela ficou doente, a feridinha que ela estava ficou muito pior e não melhorou. Então levamos ao médico veterinário. Lá ele nos orientou a mantê-la isolada da gente por um tempo até ela melhorar, porque poderíamos pegar a doença ou ela poderia ser passada para outros animais. Quando íamos trocar a caixa de areia e a comida ou fazer algum carinho, nós sempre usávamos luvas e máscaras. Depois de todos os cuidados e de seguirmos as orientações, ela ficou livre da esporotricose. Outra doença causada por fungo que também é muito importante é a criptococose. É uma doença que acomete o gato, o cão, animais silvestres e o homem. O fungo vive tranquilo em frutas, na pele de animais e de humanos e principalmente no solo contaminado por fezes de aves, como os pombos. E em qualquer uma dessas duas doenças, o bichinho pode apresentar feridas profundas na pele, especialmente na região da cabeça, patas e focinho, corrimento no nariz, dificuldade para inspirar, espirros, dentre muitos outros sinais. E para sabermos qual a doença que o animalzinho tem, devemos levá-lo ao veterinário. Para que o animal esteja doente pela criptococose, ele precisa inalar pequenas estruturas do fungo, e então elas irão entrar para os pulmões e depois podem se espalhar pelo corpo. Por isso, uma medida para a prevenção da criptococose é evitar o contato com os pombos. É muito perigoso que eles vivam no mesmo ambiente que os outros animais e nós humanos. E para finalizar, convido agora a Ana e o Lucas. Olá, colegas! Eu e o Lucas, nas nossas pesquisas, descobrimos que os vírus são micro-organismos tão pequenos que precisam de um microscópio especial, o eletrônico. Olha só como o coronavírus é visto nele. É importante sabermos que, diferente dos outros seres apresentados pelos meus colegas, eles não são seres vivos, pois não sobrevivem sozinhos, dependem de outras células. Podem infectar não só os seres humanos e animais, como também os fungos, bactérias e até mesmo plantas. Trouxemos uns modelos de vírus bem legais. Esse aqui é um modelo de arbovírus. Esse é o nome dado a todos os vírus transmitidos por insetos e que nos causam doenças como a dengue, chikungunya, zika e outras doenças também. Ele possui uma capa externa na forma de icosaedro, como esse. E o mosquito? Os vírus se reproduzem no mosquito e, através da picada, ele entra no nosso corpo. Para evitarmos essas doenças provocadas pelos arbovírus, devemos pensar em combater o mosquito. Em épocas de chuva, a nossa atenção deve estar dobrada. Proteger nossas casas com telas também é uma ótima forma para evitar a picada do mosquito. E ao sairmos, não podemos esquecer os repelentes, principalmente em locais que têm muitas árvores, pois além da dengue e essas outras citadas, tem os mosquitos que podem nos passar a febre amarela. Um sinal que em casos graves pode ocorrer pela febre amarela é a cor da pele e dos olhos ficarem amareladas. Mas no início pode ocorrer febre alta, dores pelo corpo e até hemorragia. Temos a vacina contra essa doença. Somos vacinados quando viajamos ou moramos em locais onde ela ocorre com bastante frequência. E com isso ficamos por aqui. Espero que todos tenham ficado curiosos e motivados a pesquisar mais sobre esses micro-organismos tão impressionantes e que irão nos acompanhar sempre. Até a próxima, pessoal!
it using Powtoon.